Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para falar sobre um caso que está em plena investigação e que é extremamente misterioso. Acontece que uma criança de 10 anos, dentro da sua própria casa, no meio do dia, teve a vida tirada de forma brutal, sem testemunhas, sem gritos, sem nenhum sinal de arrombamento, uma cena de crime extremamente misteriosa. Agora, quem teria a frieza de atacar uma menina indefesa enquanto ela se arrumava para ir até a escola? Quem teria tanto conhecimento sobre a rotina da família, a ponto de saber o momento exato que ela estaria sozinha? Hoje você vai conhecer todos os detalhes do caso Larissa Manoela, um mistério que envolve desconfianças dentro da própria casa, suspeitos que aparecem e desaparecem, investigações complexas e um bairro inteiro em choque. Mas antes eu preciso te dar aquela dica de sempre: você quer aprender a falar inglês fluente, então você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan. É inegável que o inglês ele vai te abrir portas, ele vai te trazer novas oportunidades, vai aprimorar o seu currículo e no meu link você vai ter acesso a um descontão para ter o melhor curso de inglês da internet. Então acesse o link que estará aqui no meu box de informações, também no primeiro comentário fixado e finalmente aprenda a falar inglês por um ótimo preço. Também não se esqueçam que nós temos cupom na Growth. O nosso cupom Pandora garante um descontão para você no site da Growth. Então já acessa o site, seleciona lá o seu whey protein, a sua creatina, a sua glutamina, o seu look de academia que tem diversos lindos lá no site e utilize o cupom Pandora para você conseguir um descontão. Também não se esqueçam, claro, de deixar pelo menos 2 ou 3 comentários aqui para mim, ajuda muito aqui no engajamento do vídeo. Não se esqueçam de clicar em curtir, de se inscrever no meu canal. Todas as interações que vocês fizerem aqui comigo é super importante para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e para que assim ele entregue para mais pessoas. Também não se esqueçam de me seguir na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, a Larissa Manoela nasceu no dia 15 de janeiro de 2015 e morava em Barueri, no bairro Jardim Tupã, na Grande São Paulo. Ela morava com a mãe e com seu irmão mais velho. O seu pai, Cícero, morava em outra casa. Ele é divorciado da mãe da Larissa e às vezes a Larissa dormia na casa do pai. Bom, na mesma semana dos fatos, na terça-feira, a Larissa e seu irmão dormiram na casa do Cícero. E ele conta que eles assistiram ao Jogo do Brasil juntos, depois ele fez um Nescau para ela, deu um pão para Larissa comer antes de dormir e foi um dia muito bom que eles passaram juntos. No dia seguinte, ele levou seu filho mais velho até a rodoviária, que estava a caminho de Sorocaba. Já a Larissa ficou com o pai até às 11 horas da manhã e depois ele a levou até a casa da mãe dela. O Cícero conta que queria que sua filha dormisse na sua casa na quarta-feira novamente, mas a Larissa falou que preferia ficar com a mãe dela naquela noite. Bom, e com isso nós já entramos no dia dos fatos. A Larissa tinha apenas 10 anos quando foi encontrada sem vida na tarde da última quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Naquele dia ela teria que ir para a escola por volta das 11 horas ou meio-dia, mas ela não apareceu no colégio. Bom, ela estava sozinha em casa, seu irmão mais velho havia ido viajar para Sorocaba um dia antes e a mãe dela estava trabalhando. Então, quando tudo aconteceu, a Larissa estava sozinha e a mãe dela foi quem a encontrou sem vida. A mãe voltou para casa após o trabalho e, infelizmente, encontrou a Larissa naquela cena terrível de homicídio. A Larissa sofreu 16 perfurações no tórax e no pescoço. E a primeira hipótese é que ela teria sido atacada enquanto estava dormindo, porque não tinha marcas de luta corporal ou de tentativa de resistência ou defesa. E os vizinhos que foram ouvidos pela polícia relataram que não ouviram gritos naquela tarde. Mas agora está sendo relatado que, na verdade, ela estaria se arrumando para ir para o colégio no momento em que ela foi atacada. Essa informação ainda não foi confirmada, ainda não sabemos se de fato ela estava dormindo ou estava se arrumando para ir para o colégio. Mas isso cria 2 hipóteses aqui. Ou o criminoso entrou na casa e ela não viu, ou ela o conhecia. E a porta da casa costumava ficar destrancada, porque se ela visse um homem que ela não conhecia dentro de casa, muito provavelmente ela iria gritar. Mas claro, se ela estivesse dormindo no momento do crime,
ela não teria como gritar e não teve como se defender. Então, essa informação é primordial para entender o que de fato aconteceu naquela tarde. Quando ela foi encontrada, ela estava vestida e estava caída ao lado da sua cama com um edredom junto ao corpo. Logo a polícia foi chamada e uma investigação teve início. A primeira coisa que tentaram localizar na casa foi a arma do crime. Mas nada indicava que a arma usada para tirar a vida da Larissa estava ali na casa ainda. Inclusive, durante essa busca foi constatado que uma faca que ficava guardada em cima de um armário na casa está desaparecida. E agora a maior suspeita é que esse objeto tenha sido usado para o crime e tenha sido levado pelo criminoso. O advogado Lucas Silva, que hoje representa a família da Larissa, afirmou que somente pessoas muito próximas à família tinham acesso a este objeto e sabiam que esse objeto ficava ali em cima do armário. Então a pessoa que pegou essa faca e possivelmente utilizou como arma do crime poderia sim conhecer muito bem a casa, porque apenas amigos e conhecidos que frequentavam o local sabiam que aquela faca ficava em cima do armário. Pensando aqui, se fosse uma pessoa desconhecida, teria procurado uma faca na gaveta da casa para cometer o crime, ou teria levado a faca já para cometer aquele crime. Mas ainda existe um porém, não foi confirmado que o crime foi cometido com essa faca que está desaparecida. É possível que tenha sido porque logo após o crime, essa faca desapareceu, mas ainda não foi comprovado 100% pela polícia, é apenas uma suspeita. E apesar da quantidade enorme de golpes que ela sofreu, surpreendentemente, conforme eu falei para vocês, não haviam sinais de luta ou resistência, o que reforça aqui a suspeita de que ela poderia sim estar dormindo no momento do ataque. Segundo a perícia, a morte teria ocorrido entre 11 e meio-dia. Agora, quem teria motivação para cometer este crime contra a Larissa Manoela, uma menina de apenas 10 anos de idade? Obviamente, a Larissa, uma jovem, uma criança ainda, não tinha inimigos e ninguém teria motivos para fazer isso contra a menina. Mas talvez alguém tenha feito isso contra ela para atingir outras pessoas. Então, a Polícia Civil começou inicialmente a trabalhar com duas hipóteses: vingança, possivelmente ligada a um atentado que o pai da Larissa sofreu semanas antes, quando ele foi esfaqueado também, ou um possível caso de abuso seguido de morte. Quanto ao pai da Larissa, ele também foi esfaqueado semanas antes, em uma briga que ele teve com um amigo com quem ele dividia uma casa. A briga iniciou após o Cícero cobrar o aluguel do mês a esse amigo, e então ele foi atacado. Ele teve que passar por uma cirurgia, ele foi operado, e ele perdeu um rim por causa dessa facada que ele sofreu, e ele tem diversos pontos na barriga por causa desse ataque, e inclusive tem um vídeo da Larissa cuidando do pai dela que eu vou deixar aí para vocês verem. Então, logo a polícia começou a trabalhar na hipótese desse homem, na intenção de se vingar do Cícero, tivesse atacado a Larissa. Mas, na verdade, esse homem sequer estava em São Paulo. Logo após atacar o Cícero, esse homem foi embora para o Piauí, provavelmente para ele não ser preso por causa da facada que ele deu no Cícero. Então, diante disso, ele foi retirado aqui da lista de suspeitos. Bom, além dessa hipótese, tinha também a hipótese de um crime sexual, mas também foi descartada porque, segundo a perícia, o corpo da Larissa não apresentava sinais de violência sexual. Diante disso, a maior hipótese que começou a ser levantada é que alguém próximo da família poderia ter feito aquilo, porque quem saberia que a Larissa estava sozinha e que a porta da sua casa ficava destrancada? A pessoa precisaria conhecer minimamente a rotina da família, para saber que logo naquele dia a Larissa não estava em companhia do seu irmão, por exemplo, que havia viajado um dia antes. Inclusive, a mãe da Larissa relatou que essa foi a única vez que a filha ficou sozinha em casa. Mas claro que não está descartado aqui um crime de oportunidade. Então essas hipóteses estão sendo trabalhadas pela investigação. Pode acontecer de algum desconhecido ter entrado na casa, aproveitado que a porta estava destrancada e acessado o local. Bom, a Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança ali da região e um homem aparentemente suspeito foi visto andando na rua que dá acesso à viela onde fica a casa da Larissa Manoela. E isso teria acontecido minutos após ela ter a vida tirada. Logo, imagens
imagens dele começaram a circular nos noticiários, sendo apontado como um possível suspeito, e então esse homem se apresentou na delegacia na segunda-feira, no dia 16 de junho. Acontece que esse rapaz também é um morador ali da comunidade em Barueri. Inclusive, ele mora na mesma viela que a Larissa morava. Na delegacia, ele afirmou que se reconheceu nas imagens. A esposa dele também avisou que ele estava aparecendo ali nos noticiários como um possível suspeito, mas ele falou que não tem nenhuma relação com o crime. Ele chegou a entregar as roupas que ele estava usando no dia dos fatos à polícia e tudo está sendo periciado, e ele alegou que tinha ido buscar um salgado naquele momento e por isso que ele estaria passando pela rua. Inclusive, ele mora ali na mesma viela que a Larissa, então não é tão estranho assim ele estar caminhando por aquela rua. Inclusive, ele falou que conhecia toda a família da Larissa Manoela de vista, porque todos ali na comunidade se conhecem, mas ele falou que não tinha qualquer contato com a família. Ele também falou que a sua esposa e o seu filho estavam nesse lugar que vende salgado, junto com ele, e como ele se apresentou por livre e espontânea vontade e tinha um álibi, e também nas roupas até o momento nenhum vestígio de sangue foi detectado, ele foi descartado como um suspeito. Ele chegou a dar algumas entrevistas, né, ali na frente da delegacia para os principais portais de notícia e aparentemente ele nem é mais colocado na lista de suspeito. Mas em meio a tudo isso, tinha também outra pessoa sendo investigada, o padrasto da Larissa Manoela, chamado Diego, que se relacionava com a Danusa há 11 meses. Danusa é a mãe da Larissa. Ele foi chamado para prestar depoimento porque inclusive existia a suspeita de que fosse ele nessa filmagem, mas ele não compareceu à delegacia. O delegado então conseguiu o endereço de onde o Diego estava morando. O delegado então mandou os investigadores irem até o local e chegando lá é alegado que o Diego levou um susto porque ele não esperava que o delegado sabia onde ele estava morando. E lá na casa onde ele estava, dentro de uma gaveta, foram encontrados 2 bilhetes escritos por ele que dizia o seguinte, abre aspas, Danusa, você é o amor da minha vida, me perdoe por tudo, te amo, fecha aspas. Bom, então ele teria escrito um bilhete pedindo desculpas para a mãe da Larissa. Agora, por que ele estava pedindo desculpas? 2 facas também foram encontradas na casa e elas foram apreendidas e essas não foram as facas usadas no crime. E além disso, as roupas que ele estava usando no dia dos fatos também foram coletadas. Inicialmente, as roupas dele foram confrontadas com aquelas imagens da câmera de segurança que filmou a rua ali da Larissa. E foi possível verificar que esse homem que estava ali descendo a ladeira estava de fato com uma roupa muito parecida com a do Diego, que ele também estava usando no dia dos fatos. Mas na verdade, essas imagens eram do outro rapaz que se apresentou à delegacia e se identificou como a pessoa filmada por essa câmera. Se tiver qualquer outra imagem aí do circuito de segurança dessa rua, ainda não foi divulgada, pelo menos até o momento em que estou gravando esse vídeo. Bom, a maior suspeita começou a pairar sobre o Diego, e a motivação para o crime seria por alguma desavença do casal. Tanto que a mãe da Larissa alegou que fazia uma semana que o Diego não ia até sua casa. Aparentemente eles estavam brigados. Mas em relação ao bilhete escrito por ele e encontrado pela polícia, ele afirmou que, na verdade, seria um pedido de desculpas por ele ter viajado sem avisar a Danusa alguns dias antes. Mas também foi alegado pelo pai da Larissa Manoela em uma entrevista que a Danusa teria ido para uma balada sem o namorado saber e por isso havia tido um desentendimento entre eles. Então, aparentemente, pelos relatos que tivemos acesso até o momento, eles estavam tendo algumas brigas. E aí o Diego relatou que esse bilhete era por conta disso. Os policiais também apreenderam o celular dele, um chinelo e uma blusa com capuz que estava em sua casa, para verificar se tem vestígios de sangue e para confrontar também provavelmente com alguma pegada que possivelmente pode ter ali no local do crime, e ele também teria apresentado um álibi na delegacia. Segundo o Diego, naquele dia ele estava montando móveis e também fazendo entregas no seu trabalho. Foi detectado também por uma câmera de segurança que a 1h da tarde do dia dos fatos ele estava carregando um colchão na rua para fazer uma entrega.
E ele também alegou que às 5 horas da tarde foi quando ele recebeu a ligação da Danusa e aí ele parou o seu trabalho e foi correndo até a casa dela, porque nesta ligação ele ficou sabendo que a Larissa Manoela havia sido morta. Ele falou que ele saiu imediatamente do local onde ele estava montando o móvel e ele foi até a empresa onde ele trabalhava, avisou seu patrão que iria sair mais cedo e aí ele teria ido de Uber até a casa da Danusa. Ele falou que não tem passagem pela polícia e que tem no registro da empresa onde ele trabalha todos os endereços que ele foi no dia dos fatos, e isso é bem importante para comprovar que no momento dos fatos, entre 11 e meio-dia, ele estava de repente fazendo alguma entrega, mas isso ainda não foi comprovado pela investigação até o momento. Tem apenas esse vídeo dele fazendo uma entrega a 1h da tarde, e um pedido de prisão temporária chegou a ser feito pelo advogado da família, mas não foi acatado pelo delegado, porque não tem provas o suficiente contra o Diego, e com isso ele foi liberado logo após prestar o depoimento. Em uma entrevista fora da delegacia, a mãe da Larissa relatou que o padrasto não tinha uma relação muito boa com a filha, e o motivo disso era porque a Larissa não aceitava que o Diego tivesse um relacionamento com a mãe dela. Pelo que foi relatado, a Larissa tinha um pouco de ciúmes da sua mãe, porque ela estava mais acostumada a ver sua mãe como seu pai. Mas já o Diego relatou que se dava muito bem com a menina. Bom, segundo o advogado da família, o bilhete seria um dos principais motivos para desconfiar do Diego. Segundo esse advogado, o Diego primeiro teria informado o endereço da casa da sua mãe para os policiais, mas ele aluga uma outra casa onde ele mora, então ele não teria passado o endereço 100% correto. E nessa segunda casa é onde foi encontrado o bilhete. O advogado também diz que acha estranho o fato de ele estar escrevendo um bilhete, sendo que ele poderia mandar uma mensagem por WhatsApp para a Danusa, pedindo desculpas por algum possível desentendimento que eles tiveram naquela semana. Então a maior desconfiança desse advogado da família da Larissa é que esse bilhete teria sido uma espécie de despedida antes de supostamente fugir. Mas ainda assim o Diego confirma que ele estava trabalhando, ele apresentou um álibi afirmando que estava no trabalho no horário do crime, mas ele não convenceu as autoridades e ele segue sendo um dos principais averiguados aqui pela investigação. O padrasto foi chamado mais de uma vez até a delegacia e ele foi de novo na terça-feira, no dia 17 de junho, para prestar um novo depoimento, mas novamente ele saiu pela porta da frente da delegacia. A mãe do Diego falou em entrevista que o filho é inocente e que no dia dos fatos ele estava trabalhando. Sobre o bilhete que ele teria escrito, ela diz que, na verdade, o Diego também escreveu para outras pessoas da família, como, por exemplo, para ela, para o pai dele, para os amigos, porque uma semana antes dos fatos, ele decidiu ir para Sebastião, por estar com a cabeça cheia, com alguns problemas em seu trabalho. Ele, então, teria decidido se despedir com esse bilhete antes de viajar. A mãe da Larissa relatou que ele realmente viajou uma semana antes dos fatos, mandou uma mensagem falando que queria terminar o relacionamento deles e a bloqueou em todas as redes sociais. E aí ele ficou alguns dias fora, e quando ele voltou de viagem, eles chegaram a conversar para tentar se acertar. Segundo a mãe da Larissa, ele voltou de viagem dia 9, na segunda-feira, e lembrando que o crime contra a Larissa aconteceu no dia 12 de junho, na quinta. Um dia antes dos fatos, na quarta-feira, o Diego foi até a casa da Danusa e ficou com ela e com a Larissa até por volta das 11 horas da noite. E ele sabia que a mãe da Larissa iria trabalhar na manhã seguinte e também que o irmão da menina estaria viajando. Ou seja, ele é uma das pessoas que sabia que a Larissa estaria sozinha naquela manhã de quinta-feira. Na noite de quarta-feira, antes de ir embora, o Diego queria ver o celular da mãe da Larissa. Mas ela avisou que tinha colocado senha e falou que não iria deixá-lo ver o celular. Ela conta que eles não chegaram a ter uma discussão, mas ele teria ficado descontente com essa decisão dela de não deixá-lo ver o celular e logo em seguida ele foi embora. Sobre um possível álibi do Diego, outras imagens também foram divulgadas de uma câmera de segurança que fica na rua da casa dos pais dele, onde o Diego mora. Nas imagens do dia dos fatos, é possível ver o Diego saindo às 7h30 da manhã, usando blusa com capuz, boné, uma calça jeans e tênis. Ele sai a pé em direção ao seu trabalho. Exatamente às 11h56 da manhã, ele volta com o carro da empresa para almoçar.
Ele fica na casa até 1h da tarde e depois volta ao trabalho, mas agora ele está vestindo outra roupa. Acontece que no horário do almoço ele trocou de roupa. Na parte da tarde, ele estava usando uma blusa vermelha, uma calça preta e outro tênis. A polícia recolheu as roupas que ele estava no período da manhã, mas quando elas foram recolhidas, elas estavam em uma máquina de lavar, ou seja, essas roupas foram lavadas. E o tênis que ele estava usando simplesmente desapareceu. O Diego alegou que sua mãe teria jogado esse tênis no lixo. As roupas que ele estava usando na parte da tarde também foram recolhidas. E todos os itens usados na parte da tarde foram encontrados, diferente das roupas usadas na parte da manhã. E levando em conta o horário que o crime aconteceu, os itens principais recolhidos pela polícia foram as roupas usadas no período da manhã, porque seria o horário em que a Larissa Manoela teve a vida tirada, entre 10 e 11 horas da manhã. Essas imagens estariam sendo usadas como um possível álibi do Diego. Então ele teria saído na parte da manhã naquele dia a pé, voltou de carro para sua casa usando o carro da empresa, e um ponto importante é que a casa do Diego fica a 9 minutos de carro até a casa onde a Larissa Manoela estava sozinha. Ele então teria voltado de carro para sua casa, trocou de roupa, almoçou e voltou para o seu trabalho, também usando o carro da empresa. Levando em conta o horário que a Larissa foi atacada, existe um lapso temporal entre o momento em que o Diego saiu do trabalho até o momento que chegou à sua casa. Como ele é um dos investigados pela polícia, a investigação agora busca possíveis dados telefônicos para confirmar o trajeto que ele teria feito após sair do seu trabalho. Foi feito um novo pedido de prisão contra o Diego, mas a justiça decidiu não acatar. O juiz considerou que o Diego está auxiliando nas investigações e não representa ameaça à comunidade, além de possuir uma residência fixa. A investigação também está avaliando o tempo que o Diego levou para retornar ao trabalho após o almoço, que seria superior ao necessário considerando a proximidade entre sua casa e o local de trabalho. A polícia segue analisando os objetos apreendidos e também as imagens para tentar esclarecer este caso. E o pedido de prisão temporária também poderá ser reconsiderado pela Justiça. Mas tem mais. Durante uma reportagem, foi exposto pela mãe de uma amiga da Larissa que a filha fez uma revelação pouco depois da morte da Larissa. Essa menina, que era amiguinha da Larissa, contou à sua mãe que a Larissa havia confidenciado a ela sobre um senhor que tem um estabelecimento ali próximo da casa da Larissa, que dava doce para as crianças em troca de abusar delas. É dito que ele ameaçava as crianças para não contar para ninguém o que ele fazia, e ele chegava a dar dinheiro para essas crianças para que elas não contassem o que ele estava fazendo. Essa alegação foi feita de forma anônima pela mãe dessa menina. Então, em meio à investigação desse caso, foi descoberta essa nova alegação de que supostamente teria um abusador vivendo ali na região e atacando as crianças, oferecendo doce para atrair menores. Claro que isso precisa ser investigado a fundo pela polícia, e se isso for verdade, esse homem também teria que ser investigado.
O caso da pequena Larissa Manoela continua cercado de perguntas sem respostas definitivas. A investigação ainda está em andamento e até o momento nenhuma pessoa foi oficialmente indiciada. Então, para todos os efeitos, todas as pessoas citadas aqui são inocentes até o presente momento. Isso é muito importante de ser falado. Eu só apresentei aqui as linhas de investigação da polícia. Inclusive, o próprio pai da Larissa teve que prestar depoimento para ser averiguado aqui pela investigação e ele foi descartado também como suspeito. Inclusive, o Diego falou que está sofrendo ameaças de morte ali onde ele mora, que está recebendo mensagens com ameaças, e isso é muito sério porque ele está sendo apenas averiguado pela investigação. Não tem nenhuma comprovação de que ele de fato será indiciado ou acusado deste crime. O caso ainda está em investigação. Então é fundamental aguardar o avanço das investigações e o trabalho da perícia, e a única certeza até agora é a de que a Larissa foi vítima de um crime muito cruel que exige justiça. Qualquer atualização desse caso eu trago aqui para vocês. Deixa aqui o que vocês acham que aconteceu com ela naquela manhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.